Então, galera, a gente vai dar início ao nosso aulão de revisão para P2 e conforme eu for resolvendo as questões eu vou dando uma pincelada na matéria e vou dando alguns bizus para poder resolver. Segundo, eu vou colocar aqui as questões que eu julguei mais pertinentes, que geralmente o pessoal tem muita dificuldade para resolver, que seriam as questões de dinâmica e de cinemática vetorial. A parte de astronomia, como ela é muito teórica, eu julgo que ela não necessite de uma aula para explicar. Só basta você dar uma lida na matéria que você consegue desenvolver, que sempre é muito teórico as questões de astronomia, não cai cálculo. Então vamos lá. Essa primeira questão é a da prova da P2 de 2017.2 e a questão 1 começa assim: um bloco está submetido à força de a ação de 4 forças, conforme a figura abaixo. Ele mostra aí a figura. Na letra A ele pede: escreva os componentes da força resultante sobre esse corpo em termos de vetores unitários. O que são vetores unitários? Vetores unitários são esses aqui. E o que esses vetores eles passam para a gente? Que toda força no sentido em Y para cima, ou seja, nesse sentido aqui de J, ela é positiva. E toda força em X no sentido para a direita, ou seja, no sentido desse vetor unitário aqui, também é positiva. Se for contrário, ou seja, em Y for para baixo, a força é negativa. E se for para a esquerda em X, ela é negativa. Bom, primeiro de tudo, vamos analisar as forças que atuam em Y. Vamos lá, em Y. Bom, o que a gente sabe lá da teoria? Que a força resultante ela é o somatório de todas as forças em Y. Certo? Então, a minha força resultante em Y é igual. Esse 8 Newton ele está para cima em Y. Então, ela é positiva. Mais 20 newtons está para baixo, então para cá ela é negativa, então mais menos 20 newtons. Como essa força resultante ela se encontra no eixo Y, então a gente tem que multiplicar pelo vetor unitário, que é o J. Portanto, a nossa força resultante em Y é igual a 8 menos 20, vai ficar menos 12. Menos 12 Newton vezes o vetor unitário. Ou então o módulo da força resultante em Y é igual a menos 12 newtons. Em X a gente vai fazer a mesma coisa. Então o somatório de todas as forças em X me dá a força resultante em X.
Então vamos lá. Então F Rx é igual a... Esse 47 N ele está orientado no sentido positivo do eixo. Então 47 newtons mais o 16 newtons está orientado no sentido negativo do eixo, menos 16 newtons. E isso tudo aqui multiplicado pelo vetor unitário I. Então meu vetor força resultante em x vai ser igual a 47 menos 16 vai dar 31 newtons vezes o vetor unitário. Ou então o módulo de FR em x é igual a 31 newtons. Então, essa é a letra A. Facinho. Bom, na letra B, ele pede para escrever a força resultante de sua forma vetorial. Bom, primeiro vamos recapitular o que é uma força numa sua forma vetorial. A forma vetorial de uma força F, ela possui a sua componente em x e a sua componente em y. Essa é a forma vetorial. Ela também pode ser escrita em termos de suas componentes em x e em y. Então F seria igual a Fx vezes o vetor unitário em x mais Fy vezes o vetor unitário em y. Como ele pede a forma vetorial, então a gente vai escrever nessa forma aqui. Então, pegando os resultados da questão anterior, da letra A, a gente tem que f de x em y, f em x é igual a 31 newtons vezes o vetor unitário. E a resultante em y é igual a menos 12 newtons vezes o vetor unitário. Então, substituindo lá naquela equação, a gente tem que a força resultante F é igual a Fx menos Fy. E essa aqui é a resposta final da letra B. Bom, na letra C ele pede calcule o módulo da força resultante e o ângulo que ela faz com o eixo horizontal, indicando ele na figura. Primeiro passo, a gente vai calcular o módulo dessa força resultante. Deixa eu só apagar aqui, trocar a cor. Solução. Então vamos lá. Da questão anterior a gente calculou a forma vetorial da força, que ela é dada por 31 newton e menos 12 newton J. O que seria o módulo da força? Bom, o módulo da força ela é dada pela raiz quadrada
da soma dos quadrados de suas componentes. Então, 31 newton ao quadrado mais menos 12 newton ao quadrado. Logo, o módulo de F vai ser igual a aproximadamente 33 newtons. Agora, ele pede para calcular o ângulo que a força resultante faz com o eixo horizontal, ou seja, com o eixo X. Então vamos desenhar aqui o eixo Y e o eixo X. A força resultante aqui em Y, ela vai ser para baixo e o valor dela vai ser menos 12, certo? Porque a gente pega aqui Fx, perdão, Fy vai ser igual a 8 newtons menos 20 newtons. Isso aqui vai dar 12 newtons menos 12 newtons. Então a gente coloca para baixo 12 newtons menos 12 newtons, perdão. Em X a gente tem 47 menos 16. Logo, eu tenho 31 newtons para a direita, né? Porque deu positivo aqui. Agora, como que a gente vai calcular o vetor da força resultante? A gente aplica aqui a regra do paralelogramo. No encontro das duas projeções das forças das componentes em X e Y, a gente tem a nossa força resultante. Certo? Ele quer saber esse ângulo aqui, esse ângulo θ. Bom, vamos arrumar isso aqui bonitinho. Lá da geometria analítica, a gente tem uma propriedade de vetores que a gente pode pegar esse vetor aqui e transportar ele para cá, que ele é o mesmo. Então aqui a gente tem o nosso menos 12 newtons, certo? Então nesse caso a gente tem um triângulo retângulo. E a gente quer descobrir esse ângulo θ. Aqui é a nossa força resultante. Aqui é a nossa força, a nossa componente em Y. E aqui é a nossa componente em X. Como que a gente calcula esse ângulo? Bom, a gente só aplicar as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então vamos lá. A gente tem, como a gente conhece o módulo dessa força e o módulo dessa força, a gente pode ou calcular a tangente, ou cosseno, ou seno.
Para facilitar a conta, eu quero calcular o seno. E o seno ele é dado como? Seno de θ é igual ao módulo é igual ao cateto oposto. O cateto oposto é o módulo dessa força em y. Então, o módulo de Fy sobre a hipotenusa. A hipotenusa é a nossa força resultante. Então, sobre o módulo da força resultante. Então, a gente tem que módulo de y lá das nossas alternativas anteriores é menos 12 newtons. E o módulo da nossa força resultante, a gente acabou de calcular aqui, é 33 newtons. Então, seno de θ vai ser igual a, vamos lá, menos 12 dividido por 33 vai dar aproximadamente 0,37. Então, o nosso ângulo é dado por arco seno, arco cujo seno vale menos 37. Ou θ pode ser dado pelo seno inverso de menos 37. Jogando na calculadora, então a gente tem que, vamos lá, seno inverso de menos 0,37. Isso nos dá aproximadamente menos 21 graus, ou 339 graus. O que a gente fez aqui primeiro? Primeiro a gente calculou o módulo da força, depois a gente fez o diagrama de forças, para identificar onde que esse ângulo ele se encontrava, para identificar qual era o ângulo que a força resultante fazia com o eixo X, eixo Y. E a partir daí a gente só aplicou as relações trigonométricas no triângulo e retângulo para poder achar o ângulo. Bom, na letra D ele já fala de uma outra situação. Vamos lá. Considere que a força para baixo indicada na figura seja a força-peso exercida sobre o corpo. A que aceleração está submetido? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Então ele diz que essa força aqui é a nossa força-peso. Bom, essa é a primeira situação. E como que a gente calcula a força-peso? Peso é igual a massa vezes aceleração. Como nesse caso a gente está lidando com o módulo das forças, então aqui não vai ser menos 20, vai ser 20 newtons, que é o módulo de P,
vezes a massa que a gente não sabe e a aceleração da gravidade ele já tinha nos dado. Portanto, a massa do corpo é igual a 2 kg, certo? Porque a força está no SI, que é em newtons, a aceleração está no SI, que é metros por segundo ao quadrado, então a massa tem que estar no SI, que seria o quilograma. Bom, para a gente calcular a aceleração que o corpo está submetido, a gente tem que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O módulo da força resultante a gente já havia calculado. A massa do corpo a gente calculou agora. Então, a aceleração ela vai ser dada por força resultante dividido pela massa. O módulo da força resultante é 33 sobre a massa, que é 2. Portanto, a aceleração é igual a 16,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora a questão 2. Uma caminhonete com aceleração positiva na direção X está transportando uma caixa cuja massa é de 50 kg em uma estrada reta. A caixa está solta na carroceria da caminhonete, mas não desliza sobre ela. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a carroceria vale 0,4. Despreza as forças que o ar exerce sobre a caixa. Considera a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. As direções x e y estão representadas na figura pelos seus vetores unitários I e J respectivamente. Letra A. Desenhe a caixa isoladamente e coloque todas as forças que atuam sobre ela, onde estão aplicadas as reações a essas forças. Bom, o primeiro passo é desenhar o sistema isolado. Então, a gente tem aqui a caixa e ele pede para a gente desenhar as forças que atuam nela primeiro. Lembrando que a força que está para cima no eixo Y é positiva e para a esquerda no eixo X é positiva. Bom, a massa, o bloco ele tem massa, logo ele tem peso. Então essa é a força-peso. Ao entrar em contato com o solo, com a superfície da caçamba, a superfície aplica uma força normal no bloco. E veja, a força normal ela não é uma reação a peso. A força normal ela é uma reação ao contato entre o bloco e a superfície da caçamba do carro. E ele diz que a caminhonete ela está ela está solta na carroceria, mas não desliza sobre ela. E o coeficiente de não é isso. E a caminhonete está com uma aceleração positiva na direção X, ou seja, a caminhonete está andando para a direita, como ele indica aqui na figura. Então, se ela está andando para a direita, se não houvesse o atrito, qual seria a tendência do corpo? Aplicando a lei da inércia de Newton, a tendência do corpo era continuar no ponto que ele está e o carro ir embora, ou seja, a caminhonete uma hora ia cair. Então, para que isso não aconteça, precisa existir aqui uma força de atrito para a direita. E essa força de atrito, ela tem a função de fazer com que o bloco ele se movimente junto com o carro, à mesma velocidade.
Depois ele pergunta onde estão aplicadas as reações a essas forças. Então vamos lá, vamos desenhar aqui a superfície da carroceria. Bom, como a carroceria aplica uma força normal sobre o bloco, logo o bloco vai aplicar uma força normal na carroceria, lei de ação e reação. Então aqui na superfície da carroceria tem uma força normal sendo aplicada pelo bloco. A reação ao peso, ela está no centro da Terra. A força-peso, ela é uma força de campo. Então a reação ao peso está aplicado sobre a Terra. Então a Terra aplica uma força-peso no bloco, ou seja, tentando atrair o bloco para o seu centro, e o bloco, pela lei de ação e reação, aplica também uma força tentando atrair a Terra para o seu centro, e é essa força aqui. Mas o que? A reação AFAT, ela está aplicada na superfície da carroceria. Certo? Bom, na letra B, ele pede: escreva a segunda lei de Newton na notação vetorial e na notação em componentes para a caixa. Atenção, não confunda as componentes de uma força, que são números, com os vetores projetados nos eixos. Bom, primeiro de tudo, qual é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é F igual a ma, ou F igual a ma, ou seja, uma força aplicada sobre um corpo de massa m produz uma aceleração. E ele pede para escrever na notação vetorial. O que é uma notação vetorial de uma força? Supondo, como é nesse caso aqui, que a gente possui apenas o eixo x e y, então a notação vetorial da força F, ela é a soma dos vetores projetados em x mais a soma dos vetores projetados em y. Ou seja, a força resultante é a resultante dos vetores projetados em x mais a resultante dos vetores projetados em y. E o que seria a notação em componentes? A força resultante em termos de suas componentes x e y é Fx vezes o vetor unitário em x mais a resultante em y vezes o unitário em y. Então vamos lá, vamos desenhar aqui o bloco novamente. A gente tem para baixo a força peso, para cima a normal e para a direita a FAT. Lembrando que para cima é positivo, para a esquerda é positivo. Então vamos primeiro calcular a soma dos vetores projetados em y. Então a resultante em y vai ser a normal positiva, quer dizer, o vetor projetado em y para cima mais o vetor projetado em y para baixo. E em e em x? Em x a gente tem apenas a FAT.
Bom, substituindo aqui e consequentemente depois aqui, a gente vai ter que força resultante igual a massa vezes aceleração. A minha resultante possui vetores projetados em x e em y, que a gente calculou aqui, então vai ficar n mais peso mais φ igual a massa vezes aceleração. Então essa é a nossa notação vetorial da segunda lei de Newton nesse problema. Agora ele pede também a notação em componente. Bom, a gente viu aqui que a força resultante ela é dada pela componente em x e pela componente em y. A nossa componente em x é igual a φ vezes o vetor unitário. Nesse caso é positivo porque ela está no sentido orientado, no sentido positivo do eixo. Em y, ou seja, a nossa componente em y, ela é dada por n mais P vezes o vetor unitário, perdão, aqui é menos P, porque o P ele está orientado no sentido negativo do eixo. Substituindo esses dois valores nessa equação e posteriormente nessa, a gente vai ter a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Isso implica que a minha resultante é φ mais n menos P vezes o unitário igual a massa vezes a aceleração. E que ainda podemos escrever em x, Fx é igual a massa vezes a aceleração em x. Isso implica que φ é igual a massa vezes a aceleração. E que a minha componente da resultante em y é massa vezes a aceleração em y. Mas a minha aceleração em y é zero, porque o bloco não se movimenta na vertical. Então eu tenho que n menos P igual a zero. Concluímos que n é igual a P. Beleza? Bom, na letra C ele pede: sabendo que o módulo da aceleração da caminhonete é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, determina as componentes de todas as forças que atuam sobre a caixa. Então, nesse caso, ele pede o valor da componente em x e o valor da componente em y. Primeiro, em y, a gente chegou à conclusão que a nossa componente ela é dada por n
menos o peso. Como o bloco não se movimenta na vertical, a gente conclui que a aceleração dele em y é zero. Logo, n menos p igual a zero. Daí a gente chega à conclusão que n igual a peso. Só que o peso, ele é a massa da caixa vezes a aceleração da gravidade. E no problema ele nos dá a massa da caixa, que é igual a 50 kg, vezes ele pede para considerar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, n igual a peso, que é igual a 500 newtons. Em x, a gente chegou à conclusão que a nossa componente ela é dada apenas pela FAT. E como o bloco ele se movimenta com a mesma velocidade do que o carro, ou seja, eles se movimentam juntos, então eles possuem a mesma aceleração. Então FAT é igual a massa vezes a aceleração em x, que é a mesma aceleração do carro. Então a FAT ela vai ser igual a massa do bloco vezes a aceleração do carro, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Logo, a FAT vale 100 newtons. Então, Fx igual a FAT igual a 100 newtons. Fy igual a n menos p, que é igual, quer dizer, que a gente conclui que n igual a p igual a 500 newtons. Bom, na letra D ele pede: determine a maior intensidade possível da aceleração da caminhonete para que a caixa não deslize sobre a carroceria da mesma. Então, a gente pode concluir que nesse caso a nossa FAT é máxima, certo? É a força de atrito máxima que vai impedir dessa caixa deslizar sobre a superfície da caçamba da caminhonete. E a gente sabe que a FAT máxima ela é dada pelo Mi estático vezes a normal. O Mi estático ele já deu, que é 0,4. A normal a gente calculou na alternativa anterior, que vale 500 newton. Portanto, a FAT máxima é 200 newtons. E a gente também calculou anteriormente que em x a nossa resultante ela é dada pela FAT. Nesse caso vai ser a FAT máxima, que é igual a massa vezes a aceleração em x, que nesse caso ele quer saber a aceleração máxima da caminhonete. A FAT máxima a gente já calculou, que vale 200 newtons. A massa da caixa vale 50 kg vezes a aceleração em x máxima,
Portanto, a nossa aceleração máxima vai ser igual a 200 sobre 50, que nos dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então, galera, essa questão já é da prova AP2 do primeiro semestre de 2018. Vamos lá, questão 2. Essa questão, no caso, envolve plano inclinado. Um bloco de massa igual a 4 kg está sobre uma superfície plana indicada que forma um ângulo de 35 graus com a horizontal. O bloco sobe essa superfície com aceleração A igual a AI puxado por uma corda que é paralela a esta superfície. O módulo de força exercida pela corda é igual a 35 N. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície plana inclinada é μ igual a 0,3. Faça o problema do referencial da Terra, considerado inercial. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Utilize o sistema de eixos representado na figura 2, onde I e J são respectivamente os unitários na direção de X, paralela à superfície inclinada, e de Y, perpendicular à superfície inclinada. Vamos lá. Letra A. Considere como objeto de estudo o bloco. Desenhe este bloco separado do exterior e coloque todas as forças que atuam sobre ele. Desenhe também as forças de reação, escrevendo onde elas estão aplicadas. Bom, vamos lá. Então a gente tem aqui o plano inclinado e o bloco. Bom, primeiro de tudo, atua no bloco a força peso. A corda F faz uma força, F para a esquerda na direção X. Existe uma força de contato, existe uma força que surge a partir do contato entre o bloco e a superfície. E a superfície faz uma força normal no bloco. Como o bloco está deslizando na superfície, surge com esse deslizamento uma força de atrito, e nesse caso é um atrito cinético. Bom, ele pede também para descrever as forças de reação. Bom, a reação ao peso está no centro da Terra. A Terra faz uma força gravitacional no bloco P e o bloco faz uma força gravitacional na Terra. Na corda, como a corda faz uma força F no bloco, logo o bloco faz uma força F na corda. E no plano, o plano faz uma força normal no bloco. Logo, pela terceira lei de Newton, o bloco faz uma força normal também no plano.
O plano aplica uma força FAT no bloco. Logo o bloco ele também faz uma força menos FAT no plano. Beleza? Então, na letra B ele pede: escreva a segunda lei de Newton na notação vetorial e na notação em componentes para o bloco. Não confunda as componentes de uma força, que são números, com os vetores projetados. Bom, qual é a segunda lei de Newton? F igual a ma. Essa é a notação vetorial. E F igual a ma, que são as suas componentes. Bom, em X a gente tem atuando no bloco F mais a FAT mais a normal mais o peso, igual a massa vezes aceleração em X. Em Y a gente tem Fy mais FATy mais a normal em Y mais Py igual a massa vezes aceleração em Y. E a notação vetorial vai ser F mais normal mais a FAT mais o peso igual a massa vezes aceleração. Beleza? Por que ali a gente tem Px e Py? Porque se a gente desenhar o bloco aqui, a gente tem a força peso. Colocando o eixo cartesiano e projetando o vetor P, a gente tem Py e Px. Tá, mas aí não tem, a gente só tem a força F em X. Por que colocar Fy? É só uma questão de notação. E na hora de resolver o problema, a gente vai chegar à conclusão que Fy é zero, não tem FAT em Y. A gente vai chegar à conclusão que a normal em X é zero. Entendeu? Isso aqui é só uma questão de notação, que é como ele pede. E se você não colocar essas componentes, mesmo que elas sejam nulas, na notação algébrica, ele desconta ponto. Bom, na letra C ele já pede para a gente calcular o módulo das componentes em X e em Y de todas as forças que atuam no bloco. Então primeiro vamos desenhar o nosso diagrama de forças aqui. É sempre importante, antes de realizar qualquer cálculo, fazer o diagrama de forças. Então a gente tem aqui F, peso, aqui a gente tem o nosso θ, a FAT, e a normal. Agora a gente vai fazer o nosso referencial, que é o nosso eixo cartesiano.
Agora a gente vai projetar o vetor da força peso em Y e em X. Perceba que esse ângulo θ é o mesmo que esse ângulo aqui. Bom, a gente também precisa ver que se a gente pegar esse vetor projetado e transportá-lo para cá, a gente forma um triângulo retângulo. Aqui a gente vai ter o Px, peso, e o Py. Aplicando as relações trigonométricas, a gente consegue calcular o módulo de P de x e o módulo de Py. Bom, o seno de θ é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então a gente conclui que Px é igual a P vezes seno de θ. E cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Concluindo que Py é igual a P cosseno de θ. Bom, mas o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver aqui também que em Y a gente tem N, a normal, e tem o Py. A gente sabe que na vertical não há movimento, ou seja, normal, deixa eu botar de outra cor, normal menos peso é igual a zero, quer dizer, Py. Por que menos peso? Porque a gente tem aqui os nossos vetores unitários e tudo que é para a esquerda no eixo X é positivo e tudo que é para cima no eixo Y é positivo. No caso, Py está para baixo, então ele é menos. E a gente conclui que normal é igual a Py. Bom, visto isso, vamos agora começar a calcular o valor das forças. Bom, primeiro a gente vai fazer em X. Bom, em X a gente tem a nossa FAT X, certo? Bom, a gente sabe que a FAT ela é calculada pelo μ cinético, nesse caso é cinético porque o bloco se move na direção X, vezes a normal. Bom, o nosso μ cinético é 0,3. A nossa normal a gente chegou à conclusão que é igual a Py, e Py é P vezes cosseno de θ. Então a nossa FAT em X é 0,3 vezes o peso, é a massa do bloco, que vale 4 kg, vezes a aceleração da gravidade que ele deu, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o cosseno de θ. θ vale 35 graus. Portanto, a nossa força de atrito em X vai ser 0,3 vezes 10 dá 3 vezes 4 vezes cosseno de 35.
Isso aqui tudo vai ser igual a 12 vezes cosseno de θ, que é 35 graus, vai dar aproximadamente 9,83 newtons. Bom, nosso Fx é igual a F, que ele deu num problema que é 35 newtons, e o nosso Px é igual a peso vezes seno de θ, que é igual a 4 vezes 10 vezes seno de 35 graus. Isso vai nos dar 40 vezes seno de 35, aproximadamente 22,9 newton. Deixa eu ver se não está mais faltando nenhuma força em X. P de X a gente calculou, Fx calculamos. Bom, a nossa normal em X a gente sabe que é 0. Bom, em X terminou. Em Y, a gente vai seguir os mesmos passos. Bom, a gente sabe que a nossa faixa em Y é 0. A nossa F em Y é 0. Sobra calcular a NY, que é a nossa própria normal, o nosso PY e a nossa e só. Então vamos calcular primeiro o nosso peso em Y. Peso em Y é P vezes cosseno de θ. Então vai ser 4 vezes 10 vezes cosseno de 35 graus. Isso vai nos dar 40 vezes cosseno de 35, aproximadamente 32,8 newtons. A nossa normal em Y é a própria normal, que é igual ao PY, que é igual a 32,8 newtons. Bom, na letra D, ele pede: expresse todas as forças que agem no bloco em termos de vetores unitários. Então, primeiro vamos colocar aqui as nossas forças. A gente tem a força peso, que é expressa pelo vetor projetado em X mais o vetor projetado em Y. Em termos de vetores unitários é Px vezes o vetor unitário I mais Py vezes o vetor unitário em Y. Bom, Px a gente já havia visto que ele é para baixo. Não, perdão, ele é para a esquerda, né? A gente tem aqui o bloco, a gente tem Px, Py, peso. Tá um pouco fora do real aqui, mas só para a gente ter uma noção. Então Px ele está contrário à nossa orientação positiva, né? Porque a gente tem aqui o nosso vetor unitário I e o nosso vetor unitário J.
tudo que é para cima em y é positivo, e tudo que é para esquerda, para a direita em y, em x é positivo. Portanto, como px está para a esquerda em x, ele é negativo. Então, reorganizando aqui, fica P menos px e mais o nosso PY está para baixo em y, portanto ele é negativo, mais menos PYJ, logo fica menos PXI menos PYJ. Como a gente já calculou o valor dessas componentes, então fica menos 22,9i menos 32,8j. A nossa normal. Bom, a normal na sua notação vetorial é nx mais ny. Em termos de componente, vai ser nxi mais nyj. No nosso desenho, a gente só tem uma componente da normal, que é em y. Portanto, esse termo aqui é zero. E como a normal está no sentido orientado no sentido positivo do eixo y, então vai ficar nyj. A gente calculou o módulo dessa força e chegou ao resultado de 32,8 J. A nossa FAT, ela é composta pelo vetor projetado em x mais o vetor projetado em y. Em termos de componente, seria FAT x i mais FAT y j. Perceba que a gente só tem uma componente da FAT, que é em x. Portanto, esse termo aqui é zero. E como a FAT está orientada no sentido negativo do nosso eixo x, então fica FAT x i. Como a gente já calculou o módulo dessa força, então fica menos 9,8 vezes I. A nossa força F ela é composta pelo vetor projetado em x mais o vetor projetado em y. Em termos de componente, ficaria fxi mais fyj. Porém, a gente só tem uma dessas componentes, que seria em x. Então, esse termo aqui, ele também é nulo. E a nossa f está orientada no sentido positivo do eixo x. Portanto, ficaria fy. Como ele já deu o módulo dessa força, que é 35 newtons, então esse é o resultado. Então, na letra E, ele pede: determina a aceleração A com que o bloco sobe o plano inclinado, expressando em termos de vetores unitários I e J. Bom, primeiro, a gente pode concluir que
como o bloco ele se movimenta no eixo X, apenas, então a gente tem que a aceleração é aceleração em X. Então a gente tem que calcular a força resultante em X e aplicar a segunda lei de Newton. Bom, a força resultante em X vai ser igual a F menos Px mais a FAT. Por que esse menos aqui? Porque na verdade as componentes de P em X da FAT em X são negativas. Então quando você aplica a distributiva aqui desse sinal negativo, ficaria menos Px mais menos FATx. Isso tudo aqui é massa vezes aceleração em X. Bom, o módulo de F é 35 menos Px, a gente já havia calculado antes, é 22,9 mais a FAT é 9,8 igual a massa vezes a aceleração. A massa do bloco é 4 kg. Então vai ficar 35 menos 22,9 mais 9,8 dividido por 4 igual a AX. Então a gente conclui que, resolvendo essa expressão numérica, a gente chega ao valor de AX igual a 0,58 metros por segundo ao quadrado. Mas a aceleração ela também possui duas componentes. Ela possui o vetor projetado em X mais o vetor projetado em Y. Em termos de componente, é AXI mais AYJ. Como não há movimento na vertical, ou seja, não existe movimento em Y, a gente conclui que a nossa aceleração em Y é zero. Então sobra apenas a nossa componente em X. Então a aceleração é igual ao módulo de AX, a gente já calculou, 0,58 metros por segundo ao quadrado vezes I. Por que a aceleração aqui é positiva? Porque ela está no sentido positivo do eixo X. Bom, galera, essa questão aqui já é da prova de 2018.2, no segundo semestre. Bom, e nessa primeira questão, ele pede, vamos lá, considera o sistema abaixo de equilíbrio. As duas cordas representadas são inextensíveis e suas massas podem ser desprezadas. Ou seja, se suas massas podem ser desprezadas, a tração exercida sobre o fio é a mesma sobre toda a sua extensão. Considera a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo. Na letra A ele pede, represente no desenho acima todas as forças que atuam sobre o bloco. Bom, então vamos lá. Primeira força, peso. A segunda força seria o do fio B. Bom,
o bloco faz uma força no fio B e o fio B faz uma força no bloco, e essa força a gente chama de tração, e aqui vou chamar de tração do fio B. Fio A está fazendo uma força no bloco B, portanto aqui a gente tem a tração do fio A. A letra B ele pede: sabendo que a força que o fio B exerce sobre o bloco vale em módulo 40 newtons, calcule a força que o fio A exerce sobre o bloco. Bom, o que a gente precisa fazer aqui primeiramente? Vamos desenhar aqui o eixo cartesiano. Agora vamos projetar esse vetor no eixo Y. Então a gente vai ter TBX e no eixo X aqui é TBY, TBX. E aqui a gente só tem o TA. Bom, desenhando aqui a parte, para a gente poder enxergar melhor, a gente tem em Y o peso, e a tração em Y. Em X a gente tem a tração do fio B, e a tração do fio A. Bom, a gente tem outra consideração importante aqui. Perceba que se a gente pegar esse vetor aqui e transportá-lo aqui para cima, a gente vai ter um triângulo retângulo. Aqui vai ser o nosso TBY, aqui vai ser o nosso TBX e aqui é nosso TB. Note que se a gente aplicar o teorema de Tales, a gente percebe que esse ângulo aqui é igual a 30 graus e é o mesmo ângulo daqui. Daí a gente conclui, aplicando novamente as relações métricas do triângulo retângulo, que seno de 30 é igual a TBY sobre TB. Portanto, TBY é igual a TB vezes seno de 30. Cosseno de 30 é TBX sobre TB. Portanto, TBX é igual a TB vezes cosseno de 30. Aplicando o somatório das forças e consequentemente a segunda lei de Newton, a gente pode perceber que em Y a gente tem
TBY menos o peso. Como em Y não há movimento, igual a zero. Então, TBY é igual a peso. Porque menos P é o mesmo raciocínio dos outros exercícios. Tudo que é para cima é positivo, tudo que é para a direita é positivo. Como o peso está para baixo, portanto ele é negativo. E em X, a gente tem TB menos TA igual a zero. Portanto, TBX é igual a TA. Bom, ele pede, sabendo que a força que o fio B exerce sobre o bloco vale 40 newtons, ele pede a força que o fio exerce sobre o bloco, o fio A exerce sobre o bloco. Bom, a gente pode pegar essa equação aqui e resolver. Como TB vale 40 newtons, isso implica que TBX é TB vezes cosseno de 30 igual a TA. TA é igual a TB vale 40 newtons vezes cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 3 perdão, raiz de 3 sobre 2. Logo, meu TA é 20 raiz de 3 newtons. Que é igual a 34,6 newtons. Bom, agora ele pede para determinar a massa do bloco. Na letra B, a gente viu que TBY é igual ao peso e que TBY é TB vezes seno de 30. E o peso é a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. O módulo de TB é 40 newtons vezes seno de 30 é meio igual a massa vezes 10. Massa vai ser igual a 40 newtons vezes meio dá 20, dividido por 10 dá 4 kg. Perdão, aqui vai dar 40 vezes meio dá 20. Logo a massa é igual a 2 kg. Bom, na letra D, ele fala: considere que o fio A seja cortado, isto é, para de exercer qualquer influência sobre o bloco. Após o tempo do sistema entrar em equilíbrio estático, esperando um tempo suficiente para o fim da oscilação, qual será a força que o fio B passará a exercer? Então, a gente tem aqui no equilíbrio, atuando sobre o bloco apenas o peso e a atração do fio B.
E a gente sabe que, como não há movimento em Y, que TB menos P é igual a zero. Portanto, tração do fio B é igual a peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é 2 kg, que a gente já havia calculado na questão anterior, vezes 10 igual a 20 newtons. Bom, na letra E, ele pede: em que direção e sentido estará a força calculada acima, exercida pelo fio B? Justifique sua resposta. Se achar útil, faça-se valer de um desenho. Bom, refazendo o desenho que a gente havia feito anteriormente, no equilíbrio, a gente só vai ter a força-peso e a tração do fio B atuando sobre o bloco. Portanto, TB terá a direção vertical, ou seja, em Y, e sentido do vetor unitário J, ou seja, sentido positivo do eixo. Tudo que é para cima é positivo, tudo que é para a direita é positivo. Bom, a questão 4 diz: uma pedra de massa 50 gramas é colocada para girar em um círculo vertical presa a um fio esticado, como mostra a figura ao lado. Despreze a resistência do ar e considere o referencial fixo da Terra. Responda considerando o ponto A. Letra A. Desenhe a pedra separada do seu exterior e diga quais os corpos que estão em contato com ela. Bom, letra A. Eu vou considerar que ela está girando no sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Então a gente tem aqui o corpo. Bom, a gente tem a tração no ponto A do fio. A gente tem a força-peso. Como ele está girando, como o corpo está girando em torno de um centro, a gente tem uma aceleração que puxa, uma aceleração que é provocada por uma força centrípeta. Ele pede para desprezar a resistência do ar, beleza, mas ele está em contato com o ar. E como ele está girando no sentido anti-horário, ele tem uma velocidade v nesse sentido. Letra B. Existem forças gravitacionais que atuam sobre a pedra. Qual delas não é desprezível? A única força que não é desprezível é a força-peso. Letra C.
onde estão aplicadas as reações às forças que agem sobre a pedra. Bom, a reação à força-peso, ela está aplicada no centro da Terra. A reação, a tração está aplicada sobre o fio. Letra D. Desenhe os vetores velocidade e aceleração. Bom, os vetores velocidade e aceleração a gente já desenhou aqui na letra A. Considere que o raio da trajetória é igual a R igual a 50 centímetros e o módulo da velocidade é igual a V 4 metros por segundo. Então vai ficar aceleração igual a não é para a letra E. Determine o valor da tensão que a corda exerce sobre o fio. Bom, vamos apagar aqui. Bom, ele fala que o módulo da velocidade é 4 metros por segundo e o raio é igual a 50 centímetros. Bom, a gente tem que, como há movimento, o corpo, ou seja, o corpo não está em equilíbrio, existe uma força centrípeta que atua no corpo, a gente tem que T menos P é igual a força centrípeta, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Como T é o que a gente está pedindo e que peso é massa vezes aceleração da gravidade, mais massa vezes aceleração centrípeta, a gente tem que mg mais m, aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, que é igual a, substituindo todos os valores, massa igual a 50 gramas, que é igual a 0,05 kg. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo, 0,05 kg. A velocidade ao quadrado vai ser 4 ao quadrado e R igual a 0,5 metros. Isso vai nos dar um valor de 2,1 newtons. Na letra F, ele pede para calcular a força resultante. Bom, a força resultante, que é a nossa força centrípeta, é igual a T menos P, que é igual a T menos mg. Então a nossa força resultante vai ser 2,1, que a gente calculou,
na letra E, menos 0,05 vezes 10. Portanto, a nossa força resultante, que é a nossa força centrípeta, é igual a 1,6 newtons. Portanto, em termos de componente, a gente tem 1,6 newton J, porque ela vai estar sempre no sentido positivo do eixo Y. Aqui nesse ponto, sempre positivo no eixo Y. Imagina que o eixo Y ele vai girar também junto com o corpo, beleza? Bom, passando agora para a próxima prova do primeiro semestre de 2019, a gente tem a primeira questão. Uma partícula é lançada do alto de um muro com altura igual a 10 metros acima do solo e com uma velocidade horizontal V0 de módulo 6 metros por segundo. Considere desprezível o atrito da partícula com o ar. Supõe a aceleração da gravidade igual a G, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Use o sistema de coordenadas da figura ao lado com vetores unitários I e J dados nas direções X e de Y respectivamente. Escreva o vetor da velocidade instantânea inicial da partícula V0 em termos dos vetores unitários I e J. Bom, a gente tem aqui o corpo sendo lançado de uma altura igual a 10 metros. Portanto, o ângulo inicial aqui é igual a 0 em relação ao horizontal X. Portanto, V0 é igual a V0x mais V0y. Como nesse ponto aqui a nossa velocidade inicial em y é 0, porque ele ainda não começou a cair, esse termo aqui é nulo. Então V0x em termos de componente, então V0 em termos de componentes é V0xi. Como a velocidade está no sentido positivo do eixo, a gente tem que o módulo de V0x, o módulo de V0x vai ser igual a 6 metros por segundo vezes I. Na letra B ele pede, escreva Vx em função de t e Vy em função de t para a partícula como funções do tempo. Bom, primeiro, a aceleração da gravidade só atua no eixo Y. No eixo X não há aceleração. E o que a gente conclui com isso? Que em X a nossa velocidade ela é constante. Portanto, ela é igual a V0x, que é igual a 6 metros por segundo. Em Y, como existe aceleração, no caso a aceleração da gravidade, a velocidade é dada por V0y mais a aceleração
vezes o tempo. Como a velocidade inicial em y é 0, a nossa velocidade em y em função do tempo é igual a 10 vezes o t. Mas tem um pequeno detalhe: como a velocidade ela está para baixo, ou seja, contrário ao sentido positivo do eixo, nesse caso a velocidade é negativa. Na letra C ele pede: escreva x de t, y de t para a partícula como funções do tempo. Novamente, como em x nós temos um movimento retilíneo uniforme, pois a nossa velocidade ela é constante, não existe aceleração em x, a gente tem que em y a nossa função ela é dada pela função do MRU, que é x0 v0x vezes o tempo. Como a nossa posição inicial aqui em x é 0, porque esse ponto aqui, ele é dado por 0, 10 xy, ou seja, aqui o meu x inicial é 0, então 0 mais 6 metros por segundo vezes o tempo. Portanto, a função horária em x é dada por 6 metros por segundo vezes o tempo. Em y, o nosso movimento é uniformemente variado, então a gente usa a equação horária do MV, que é y0 mais v0 yt mais a aceleração, que no caso é a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. O nosso y0 é igual a 10 menos a velocidade inicial, porque ela está apontada para baixo, contrário ao sentido positivo do nosso eixo y. Então vai ficar zero t. A aceleração também é negativa, porque ela está apontando para baixo. Menos 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Portanto, a equação horária é 5 10 menos 5 vezes t ao quadrado. Na letra D ele pede: utilize os resultados dos itens B e C para escrever o vetor posição RT e o vetor velocidade instantânea V de t da partícula em termos dos vetores unitários I e J. O vetor posição, a gente sabe que ele é dado pela posição descrita em x mais a posição descrita em y. Substituindo as equações que a gente calculou nos itens anteriores, a gente vai ter que o vetor posição em função do tempo é dado por 6 vezes t i mais 10 menos 5t ao quadrado j. A velocidade em função do tempo ela é dada pela velocidade em x
mais a velocidade dada em y. Substituindo também as equações que a gente calculou para v de x e v de y, a gente vai chegar na equação que v de t é igual a 6i menos 10tj. Na letra E ele pede: determine o tempo em que a partícula atinge o chão. No tempo que a partícula atinge o chão, ela atinge a altura final, que é igual a y, que é igual a 0. Ele começa em 10 metros, e chega a 0. Substituindo na equação que a gente já achou, que descreve o movimento, a posição da partícula em y, a gente vai ter que y igual a t, y de t igual a 10 menos 5t ao quadrado, que é igual a 0, igual a 10 menos 5t ao quadrado. Passo 10 para o lado de lá, vai ficar menos 5t ao quadrado igual a menos 10. T ao quadrado é igual a menos 10 dividido por menos 5 dá 2. O tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2. Mais ou menos raiz quadrada de 2. Como não existe tempo negativo, isso aqui é aproximadamente 1,41 segundos. Na letra F, ele pede: determina que distância d a partícula se encontra do muro ao atingir o chão. Bom, ao atingir o tempo que o objeto leva para atingir o chão, ou seja, para chegar na altura igual a 0, é o mesmo tempo que o objeto leva para chegar até a posição D. Bom, como a gente já calculou o tempo na outra questão, que foi o tempo de queda, e esse tempo de queda é igual ao tempo que a partícula leva para percorrer a distância D, é igual a 1,41 segundos. Substituindo na equação da posição em x, a gente tem que o x de 1,41 segundos é igual a 6 vezes 1,41, que é aproximadamente 8,5 metros. Na letra G ele pede: escreva o vetor velocidade instantânea da partícula no instante que ela se encontra na posição definida no item E. Expresse-o em termos dos vetores unitários I e J. Bom, utilizando a equação que descreve o movimento total da partícula, que a gente já havia calculado antes, que é V de t igual a 6i menos 10 de t vezes j. Como a gente já calculou o tempo, que é de 1,41,
Então V de T igual a 1,41 é igual a 6i menos 10 vezes 1,41 J. Isso aqui é igual a 6i menos 14,1 J. Bom, galera, essas foram as questões que a gente tinha para resolver em relação à prova. Recordando que as questões de astronomia que são cobradas nas provas são questões muito teóricas, então basta vocês lerem as questões de astronomia, o módulo de astronomia, que vocês conseguem resolver de boa as questões. As mais chatinhas de resolver são as que a gente fez aqui, principalmente as questões de força, que confundem muito a galera. Então, seguindo passo a passo que a gente seguiu aqui nos vídeos, vocês com certeza conseguem fazer uma ótima prova. Então, é isso aí, desejo uma ótima prova para vocês.